It Rhymes with Lust, publicado em 1950, entra na briga como primeira graphic novel do mercado de quadrinhos dos Estados Unidos. Mas antes de falar isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. O termo graphic novel foi criado pelo historiador Richard Kyle e publicado num artigo que ele fez no fanzine chamado Capa Alpha em 1964. E acabou se popularizando quando Will Eisner publica a sua primeira graphic novel, A Contract with God, um contrato com Deus, em 1978. Aí que o termo explode. E por que o Eisner volta? Olha, a gente já falou algumas vezes aqui, né? O Eisner, junto com o Jerry Eager, ele tinha seu famoso estúdio que vai, né, ser o grande celeiro de personagens e profissionais dos quadrinhos no período que as editoras chamam de Era de Ouro. Só que, a gente também já falou aqui, com a famosa crise, primeira grande crise depois da Segunda Guerra Mundial, o Eisner abandona os quadrinhos, ele é uma das maiores baixas dos quadrinhos, ele sai dos quadrinhos e vai ficar anos trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo publicidade. Só que tem dois acontecimentos que acabam trazendo o Eisner de volta, né? Os deuses da nona arte, eles interferem e acabam trazendo o Eisner de volta. Quais são esses dois acontecimentos? O Jim Warren, que vai ganhar um vídeo no futuro, merece um vídeo no futuro, uma figura incrível. O Jim Warren, fundador da editora Warren, ele consegue convencer o Eisner a republicar o The Spirit, que só tinha saído nos jornais, né, nos cadernos de jornais. Ele convence o Eisner a fazer o The Spirit em formato magazine, em formato revista, e são publicadas 16 edições com toda a saga do Spirit. Vai de abril de 1974 até outubro de 1976. Isso representa o Eisner para todos os novos leitores, que já explodiu ali o fandom, né? Já se organizou ali toda a nova cara do mercado, que vai dar a cara que tem hoje. Então, os leitores redescobrem o Eisner. O Frank Miller, a gente tem uma entrevista dele no livro, o Frank Miller conta que foi ali que ele descobriu o Eisner, e ele ficou surpreso quando ele foi ver os créditos da revista, que aquilo tinha sido publicado na década de 40, ele falou, meu Deus, quem é esse cara, tal. É só ler Sin City, a gente vê, né, a influência do Eisner no trabalho do Frank Miller, tá? Além disso, o que acontece? Em 1977, o ex-pupilo do Eisner, que se tornou bem maior que o Eisner, até um artista muito maior e também merecerá um vídeo no futuro, o Julius Pfeiffer publica o seu livro The Great Comic Book Heroes, que é o primeiro livro, assim, sério, teórico, respeitado, que vai analisar a era de ouro dos quadrinhos, vai analisar o fenômeno dos super-heróis nos quadrinhos. E, claro, ele dedica, né, boa parte ali do livro, né, para falar do seu mestre. Então, esses dois acontecimentos fazem os leitores de quadrinhos, fazem o mercado de quadrinhos, quem esse tal de Eisner, ou quem já sabia, voltar a falar sobre o Eisner, respeitar o Eisner, admirar o trabalho do Eisner, aí em que ele se anima e vai publicar, então, a sua primeira graphic novel, O Contrato com Deus. Mas o que é, afinal, uma graphic novel? Bem, a verdade é que não existe um consenso sobre o que é uma graphic novel. Lá no começo, é um termo que é usado, né, o Eisner usa e tal, é um termo que é usado para diferenciar do quadrinho mensal, né, que é o Homem-Aranha, que é o Mulher Maravilha, o Batman que sai todo mês. Não, graphic novel é uma história fechada e é uma história autoral. Então esse é o diferencial. Uma graphic novel, uma história fechada, ela não é a história do mês, aquele, né, o gibi que é publicado todo mês na banca. Ele tem uma cara mais fechada. Só que se a gente usar essa definição, vai entrar, por exemplo, The Adventures of Obadiah Oldbuck, que é considerada a primeira história em quadrinho da história, né? Que foi publicado nos Estados Unidos em 14 de setembro de 1842, mas ele já tinha publicado antes, lá na França, em 1837. Se for partir dessa definição, vai entrar, por exemplo, a famosa série Classic Illustrated, que adaptava livros, né, da literatura para os quadrinhos, também eram histórias fechadas ali nos livros, tal, com autores fazendo a sua visão autoral. Vai ter também o Tarzan of the Apes, que eu também já citei em vídeo aqui, né, de 1972, do Burne Hogwarts, que é exemplo do Eisner, né, ele se anima e volta, sai da aposentadoria para fazer essa que também entra na briga de talvez primeira graphic novel da história. Então, quer dizer, mas esses aí, o Tarzan e o Illustrated, eram adaptações, mas eram feitos por autores e tinham toda uma cara autoral. Ou seja, existe toda uma confusão. E para piorar, a partir da década de 80, as editoras, principalmente as maiores editoras, né, Marvel e DC, elas começam a encadernar minisséries, começam a encadernar arcos que tinham sido publicados como mensais. E aí também começam a chamar aqueles, né, essa coisa nova que nasce dessa encadernação, eles começam também a chamar de graphic novel.
Ou seja, tem toda uma discussão teórica, acadêmica sobre o termo graphic novel. Se você prefere um texto mais acadêmico, um texto mais sério, no meu mestrado, antes de analisar o mouse, eu faço ali uma boa discussão sobre o termo graphic novel. Eu vou deixar o link aqui se você quiser ler. Mas para nós agora o que importa é o seguinte, né? A graphic novel é uma obra que tem uma pegada mais autoral, uma pegada começo, meio e fim, e que tenta fazer ali, né, o leitor ter uma experiência única ali, né, não é aquela coisa mensal. É mais ou menos isso que é uma graphic novel. E aí, então, essa definição moderna da graphic novel vai trazer a gente para o assunto do vídeo de hoje. Então, é a partir dessa definição aí que o It Rhymes with Lust ele entra na briga, na verdade, assume o pódio de primeira graphic novel publicada no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos. Eu não vou entrar aqui na vida dos autores, porque eu já tenho um vídeo, vou deixar o link para você aqui, né? A gente já tem um vídeo sobre o Matt Baker, um maravilhoso desenhista, o primeiro grande desenhista negro do mercado de quadrinhos dos Estados Unidos. Já tem um vídeo aqui sobre a vida dele. Já tem um vídeo sobre a vida do roteirista, né, o Arnold Drake, que é o criador da Patrulha do Destino, criador do Guardiões da Galáxia. Tá ali o link também. Então eu vou falar rapidamente só do segundo roteirista, que era um colega de faculdade, amigo do Drake, né, que é o Leslie Waller. O Leslie Waller, ele nasceu em 1923, morreu em 2007, e ele se tornou um escritor de literatura, de livros, né, um escritor de bastante sucesso nos Estados Unidos. Ele tinha séries próprias e ele também adaptava filmes para os livros, através de pseudônimos, e teve dois que ele fez, que, né, venderam muito, fizeram muito sucesso. Ele adaptou o filme Dog Day Afternoon, que é Um Dia de Cão aqui no Brasil, um filme com Al Pacino maravilhoso sobre assalto a banco, e também adaptou o filme do Spielberg, né, Close Encounters of the Third Kind, né, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A editora que vai publicar, então, a primeira graphic novel é a St. John Publication. Ela foi fundada pelo Arthur St. John, e durou de 1947 até 1958. Ela foi uma das vítimas da citada primeira grande crise dos quadrinhos aí que vai acontecer na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, né, apesar de ter, né, uma vida relativamente curta ali, ela marcou, sim, o seu nome na história. Por quê? Porque passaram grandes nomes pela editora, né, o citado Matt Baker, o Joe Kubert, né, o Joe Kubert foi editor-chefe. E no período que o Joe Kubert estava de editor-chefe ali, que a St. John se destaca no mercado por uma novidade, que é o quadrinho 3D. Sim, teve uma febre de quadrinho 3D ali, né? Todo mundo queria fazer quadrinho 3D. Ela praticamente, né, se torna a grande editora de quadrinhos 3D, mas, segundo o próprio Kubert, né, na entrevista que a gente coloca no livro, provavelmente foi isso que acelerou a falência da editora, porque ela teve que investir pesado em maquinário, papel, óculos, tal, todo o esquema, toda a tecnologia para poder fazer o 3D, e o 3D foi uma moda bem passageira. Então, segundo o Kubert, isso talvez tenha acelerado, né, isso mais a grande crise, né, acabou acelerando, então, e a editora, infelizmente, acabou falindo em 1958. Mas lá, em 1950, a editora estava bem, e foi por isso que os jovens Arnold Drake e Leslie Waller, que estavam fazendo uma faculdade, em 1949 eles tiveram uma ideia na faculdade e foram bater lá na porta do dono da editora, né, do Archer, com uma ideia. Eles queriam misturar livros e quadrinhos. Eles queriam criar algo novo, uma fusão entre literatura e história em quadrinho. Eles até criaram um termo para isso, que era Picture Novel. E olha só o que o próprio Drake explica sobre isso. Uma história em quadrinhos mais desenvolvida. Uma ponte deliberada entre histórias em quadrinhos e livros. O planejado era uma série de romances fotográficos que eram, essencialmente, ação, mistério, filmes ocidentais e romances no papel. A St. John chegou a lançar uma segunda edição de Picture Novel, mas essa segunda com uma pegada mais de mistério. O nome do quadrinho era, ou melhor, da Picture Novel era The Case of the Winking Buddha. Tinha roteiro do escritor de pulp Manning Lee Stokes e arte do ilustrador Charles Wragg. Só que, infelizmente, parou aí. A St. John não publicou mais nada de Picture Novel. Talvez estivesse muito à frente do seu tempo, talvez porque a crise já estava pegando, seja o que for, as Picture Novel só tiveram essas duas edições. E agora a gente vai falar da que interessa aqui, que é It Rhymes with Lust. Ela é uma típica
obra noir. Se você já leu um livro noir, se você já viu um filme noir, é a mesma pegada, aquela pegada B, né? Filme B noir, o livro B noir. É exatamente isso que o quadrinho é, né? A gente tem ganância, a gente tem intriga, tem disputa política, sedução, traição. O repórter Walt Weber, ele chega na pequena cidade de Cooper City para trabalhar de editor num dos 2 jornais da cidade e, de repente, ele se vê no meio de uma trama ali que envolve a ex-namorada dele, a Rust Mason, que é a viúva do mais poderoso político e empresário da região, né, o Buck Mason, a filha do falecido, né, a Audrey Mason, e o rival político da família ali, que era até, né, braço direito do cara antes da morte dele ali, o Marcus Jeffers. O roteiro, então, bebe nessa fonte, nessa tradição do noir, mas o grande destaque, claro, é a arte do Matt Baker, que está no seu auge, né? Vendo esse quadrinho, lendo esse quadrinho, a gente confirma que o Matt Baker foi um dos maiores artistas da nona arte, e a gente confirma toda a maldade que teve com o Matt Baker, né, de apagar o nome dele na história. Nada justifica o nome dele ter sido apagado na história, além, claro, né, dele não ser o biotipo dominante, né? Então, é um dos maiores artistas e a gente pode saborear, porque a ideia, né, do Drake e do Waller, né, de fazer essa fusão de livro e quadrinho fica bem clara nas páginas da revista, né, porque a gente vê que são poucos quadros grandes, e quando tem alguns recordatórios, a gente tem os recordatórios com uma pegada de literatura e tal. Então, assim, é uma obra maravilhosa para a gente poder ver essa intenção dos autores de misturar quadrinho e livro, e, repito, para a gente poder saborear a arte de uns maiores nomes que a gente já teve nas histórias dos quadrinhos. Essa nossa edição, a gente teve que fazer toda a restauração, que nem a gente fez com Chacal, que nem a gente está fazendo com Colline. A gente tem que escanear em alta resolução, mexer ele quando fala cor é preto, tá? Porque é preto e branco, né? Mexer ele na cor, né? No preto, para ver, testa, imprime, ver se ficou bom, se tem que corrigir, se está muito preto, não tá, ficou meio cinzentado. Fazer toda uma correção, todo um trabalho de cuidado ali, né? De arqueologia, um trabalho, né, de minucioso ali para a gente poder resgatar a obra. A capa não tinha como usar, né, porque ela está no formato que, né, digital dela, ele tá no formato menor, então as cores não iam chegar lá e tal. Então a gente fez a mesma coisa que a gente fez com Aventuras Macabras. A gente chamou o maravilhoso artista, né, o Padilha então redesenhou a capa, né, respeitando todo, né, a cara da capa. A gente vai colocar dentro o original, né, do Matt Baker menorzinho para você poder ver, mas a gente teve que redesenhar a capa, então, para poder chegar, né, ter uma impressão de qualidade ali nas cores e tudo mais e tal. E a tradução ficou com um maravilhoso, né, que eu tenho honra de chamar de amigo, né, o Carlos Wood. E eu e o Carlão, a gente teve, né, conversas incríveis sobre a obra, inclusive já no título, né, porque não tinha como a gente simplesmente traduzir, né, rima com luxúria. Porque Lust e Rust, que é o nome da personagem, né, que eu falei agora para você, funciona em inglês o trocadilho. Em português não tem como. A palavra luxúria não lembra Rust. A gente não trocou o nome da mulher, a gente não inventou um nome que lembrasse luxúria. Ia chamar a mulher nossa penúria, sabe? Não. Então, o que a gente fez, né? A gente, na hora de trocar o título, na hora de escolher o novo título, a gente foi lá no momento, na cena quase no final da história, de onde sai o título original, né? Um diálogo que tem ali entre alguns personagens, que vai sair o título original. Daquele mesmo diálogo ali, a gente tirou, então, uma expressão, né? Uma frase que tem ali, que tem tudo a ver com noir, né? Que fica a cara de um filme noir, a cara de um livro noir. E a gente bateu o martelo, então, em o novo título vai ser Obsessão pelo Poder, né? A cara de uma obra noir, tá? Essa é outra obra, né? Outro quadrinho que a gente tem muito orgulho de estar fazendo para a leitora, para o leitor brasileiro, né? Um quadrinho histórico, um quadrinho extremamente importante, né? Que está muito tempo fora de catálogo, né? Foi publicado na década de 50, depois entrou em domínio público. Chegou a ser publicado nos Estados Unidos, agora, se a memória não me falta, pela Dynamite, publicou no começo dos anos 2000, também acabou, não tem mais, tá? Então a gente está trazendo para o Brasil com muito orgulho. Depende de quando você está vendo esse vídeo, está em pré-venda no Catarse, está em pré-venda na Amazon. Se já passou a pré-venda, não tem problema, você consegue ele entrando em contato com a gente, no nosso site, nas nossas redes sociais, ou então diretamente na Amazon. Mas esse é mais um quadrinho histórico maravilhoso, que agora a gente pode ler aqui no Brasil também. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comente, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, e daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo na nossa maravilhosa nona arte. Tchau, tchau.